Atendimento especial. Presídio feminino tem ala para gestantes e lactantes. Solução extrajudicial. Inclusão do nome de pai ou mãe socioafetivos pode ser feita no cartório. E ainda, saiba como solicitar à Justiça a pensão alimentícia ainda durante a gestação. Você vê agora no Em Dia com a Justiça. Olá! O Presídio Feminino Santa Luzia é um dos poucos do país a atender às exigências do Conselho Nacional de Justiça quanto ao atendimento às gestantes e lactantes. A gente mostra agora como funciona a ala especial onde estão essas mulheres. A Constituição brasileira prevê que presas grávidas e lactantes tenham tratamento diferenciado dentro dos presídios. Esses direitos vêm sendo assegurados na única unidade prisional feminina de Alagoas, o Presídio Santa Luzia. Por aqui, celas separadas das demais presas. Atualmente abrigam 4 gestantes, 2 lactantes e 3 recém-nascidos, entre eles um casal de gêmeos. Hoje a gente conta com a estrutura de uma brinquedoteca neste local, uma copa, uma sala de acompanhamento por parte da saúde, que é uma sala que a gente fala que é uma sala de observação antes mesmo de ser feita a triagem para o pré-natal. E existe uma equipe psicossocial voltado a um tratamento diferenciado a essas gestantes. Daíse está grávida de 4 meses do 8º filho. Presa por tráfico de drogas, ela conta que a assistência que tem recebido é bem melhor do que esperava. Todo mês tem uma palestra para instruir a gente sobre o banho do bebê, como colocar o bebê para dormir, tem um pré-natal todo mês. Se precisa ter saída para fora, a gente tem. Então, está bem organizado. Para Milene, mãe dessa pequena de 4 meses, todo o suporte necessário para o crescimento saudável da filha está sendo fornecido pela unidade prisional. Ela garante que a rotina que toda criança precisa ter tem sido mantida desde o nascimento dela. Eles dão médico para minha filha, a gente sai, o que precisar para ela eles dão. Normal, como estivesse lá fora, como a gente tem, né? A mesma coisa aqui dentro, a assistência de médico tem tudo para ela. Recentemente, uma representante do Conselho Nacional de Justiça esteve aqui no Presídio Feminino Santa Luzia, em Alagoas, para ver de perto a situação dessas mulheres. Eu vi uma unidade materno-infantil da forma como a lei determina. O que a lei determina é que haja uma seção destinada a presas grávidas e também as presas lactantes, para que elas possam amamentar e cuidar dos seus filhos naquele período que a lei diz que é obrigatória a sua permanência com os filhos. Por quê? Porque a criança tem o direito de ser amamentada até pelo menos o 6º mês. A chefe-geral do Presídio Santa Luzia reforça que a assistência que essas reeducandas recebem é uma questão humanitária, em virtude da condição em que elas se encontram. Mostrar para essas mulheres que em nenhum momento elas têm que pensar em reincidir, em sair, em cuidar das suas famílias, dos seus filhos, de forma digna, pós-cárcere, sem retorno. O objetivo é esse. A Justiça Alagoana deu direito a uma adolescente de Palmeira dos Índios a ter o nome de 2 mães na certidão de nascimento. A menina de 15 anos foi criada pela tia, mas nunca perdeu o vínculo com a mãe biológica. Este bebê foi deixado com os tios 3 dias após o nascimento nesta casa no povoado Lagoa do Caldeirão, zona rural de Palmeira dos Índios. A mãe biológica chegou a registrar a criança em um cartório da cidade, mas, segundo a família, teve pouca participação na vida da filha. Aquele bebezinho que foi mostrado no início da reportagem é Kívia, hoje com 15 anos. O desejo dela era que constassem os nomes de seus pais adotivos em sua certidão de nascimento. Vai ser bom, vai ser ótimo, né? Porque eu sempre quis, sempre me deu vontade. Dona Maria José, a tia materna que criou Kívia, então decidiu procurar a justiça para realizar a vontade da filha adotiva. Eu penso assim, no futuro dela, de eu um dia faltar e ela ter um teto para viver. O amor é o mesmo.
tenho minhas 2 filhas, o amor é o mesmo que eu tenho minhas 2 filhas, tenho a ela. A multiparentalidade foi reconhecida recentemente pela jurisprudência. Hoje, é possível que constem os nomes de 2 pais ou de 2 mães na mesma certidão de nascimento. Após o pedido realizado pela Defensoria Pública, a Justiça permitiu que a certidão de nascimento de Kívia tivesse os nomes das 2 mães. Esta defensora pública afirma que a decisão atendeu aos anseios da família. Nós tratamos de explicar para as partes o que aconteceria a partir dali e tomamos a iniciativa, né, de requerer ao Poder Judiciário que declarasse a existência dessa situação, tendo em vista que a adolescente tinha, como de fato tem, 2 mães, né? Uma com quem ela reside e a outra mãe que mora em outra cidade, mas com quem ela nunca perdeu o vínculo afetivo. Entretanto, não foi possível incluir o nome do pai adotivo no documento, porque ele já havia falecido. É possível que haja adoção póstuma, né? Nós até, inclusive, tentamos fazer essa modalidade de adoção nessa ação também. Só que não foi possível porque não tínhamos uma prova inequívoca da vontade do pai de adotar a adolescente. Para o juiz que cuidou do caso, é importante que a Justiça considere o que é melhor para a criança ou adolescente. Quando você extingue um poder familiar ou suspende, tem que ter descumprimento de determinados atos. Ela falou que convivia com a mãe biológica, ela falou que queria a mãe biológica, ela falou que a mãe biológica a tratava bem. Então a mãe biológica simplesmente respeitava o espaço e tinha uma posição, tem uma posição secundária, porque quem criou automaticamente que tem um poder maior. Mas o caso é que a mãe biológica continuou tendo uma certa influência, a participação. Então, por que tirar? A Justiça preferiu manter as 2 como mãe, que inclusive foi um pedido da menor. Uma regra do Conselho Nacional de Justiça permite que o reconhecimento da filiação socioafetiva seja feito diretamente no cartório. Foi isso que aconteceu com uma adolescente em Junqueiro. Ela teve o nome do padrasto incluído no registro de nascimento em menos de uma semana. Há 11 anos, o Renato vive com a Alessandra, que é a mãe biológica de Márcia, no município de Junqueiro. Ele foi sendo um verdadeiro paidrasto durante todo esse tempo, mas o desejo de assumir a paternidade foi crescendo até que ele decidiu assumir de vez a responsabilidade. Me sinto mais tranquilo, mais realizado, né? Sinto feliz com isso. Ele gosta muito dela, que ainda chama de Marcinha, minha neném. Apenas com o nome da mãe no registro de nascimento, a Márcia sempre via o Renato como pai, mas faltava oficializar esse vínculo. Sempre me deu tudo, sempre me considerou como filha. Eu era a única da sala que não tinha. Aí era ruim. Aí hoje mudou. Hoje mudou. Mudou tudo. Em menos de uma semana, o Renato se tornou pai da Márcia, tudo graças a um processo de reconhecimento de paternidade socioafetiva que foi realizado pela Defensoria Pública do Estado. Patrícia Fonseca é a defensora pública responsável pelo processo do Renato. Ela explicou que tudo é feito de forma simples, no cartório, e que essa decisão só foi possível graças a um provimento do CNJ que trata de reconhecimento de família socioafetiva. Dificilmente antes de um ano a gente teria uma solução num processo dessa natureza e a gente teve nesse caso com a solução extrajudicial, a situação resolvida, o casal retornou aqui em uma semana já com a certidão de nascimento da adolescente, já com o nome de pai e nome de mãe. Ainda segundo a defensora, a decisão de se tornar pai é muito séria e não pode ser revogada. Independente de um eventual rompimento entre ele e a mãe da menor, ele continuaria para sempre sendo pai. A juíza Lívia Matos, titular da comarca de Junqueiro, disse que a novidade trouxe celeridade para o cidadão e ajuda a desafogar o judiciário. A lei hoje traz diversos instrumentos para que as questões, as lides, sejam resolvidas de maneira extrajudicial. Então, o judiciário já tem essa pecha, muitas vezes, de ser moroso, demorado, falta celeridade, e isso pode ser mitigado por esses instrumentos, como é o caso da Lei de Registros Públicos, que hoje prevê a possibilidade de retificação de registro diretamente no cartório. Hoje, o Renato exibe todo orgulhoso a certidão de nascimento da filha com o nome dele lá. Agora, falta apenas oficializar a união do casal, não é, Alessandra?
Com certeza, estou batalhando, esperando só a assinatura do juiz para casar, para ser a família certa, né? Como manda a lei. Pouca gente sabe, mas é possível solicitar à Justiça uma espécie de pensão alimentícia já durante a gestação. Entenda na matéria. Em 2008, Vanessa ficou grávida. O filho inesperado veio em uma época difícil em que ela estava desempregada. Para poder dar conta dos custos daquela gravidez, ela teve que contar com a ajuda de amigos e familiares. Felizmente, as ajudas foram suficientes. No entanto, se tivesse tido conhecimento naquela época, ela poderia ter entrado na justiça para garantir o direito aos alimentos gravídicos, uma espécie de pensão alimentícia específica para o período de gestação. Já é uma época muito complicada, a gente já está bem sensível e tal, então a gente ainda tem que se preocupar com dinheiro para transporte, para fazer um exame. Às vezes o médico pede um exame de urgência, por N motivos, entendeu? Então a gente ainda tem que se preocupar com isso. Então esse seria um auxílio muito bem-vindo. Aqui na 26ª Vara Cível da Capital Família, chegam vários pedidos de alimentos gravídicos, mas nem todos são concedidos, como explicou o juiz titular Vladimir Paes de Lira. Acontece em muitos casos em que a mãe gestante, ela precisa de determinados cuidados especiais em função da gravidez. Muitas vezes uma dieta especial, dependendo da situação da mãe, muitas vezes uma questão de medicamento específico em função da gestação, às vezes uma gravidez de risco enseja uma série de necessidades específicas que a mãe, em função da sua própria condição, não tem como atender. Então, nem toda mulher, porque está grávida, tem direito à pensão alimentícia. A pensão alimentícia é para a criança, claro, por via da mulher, porém, para os casos em que haja realmente essa necessidade. Gravidez não dá direito à pensão alimentícia. Para os casos em que são exigidos testes de DNA para a comprovação da paternidade, existe o exame com o bebê ainda no útero da mãe, procedimento que não é defendido pelo magistrado. É uma medida invasiva, pode causar prejuízo para a gestante, pode causar prejuízo para o feto, para a criança, e isso só seria feito por outras necessidades médicas, de saúde, não por necessidade alimentar. Nós viemos até o laboratório de DNA forense da UFAL para entender melhor por que esse tipo de exame intrauterino é tão delicado e tão pouco solicitado. Ele é um exame que depende de um procedimento médico especializado, né? Você vai ter que ter um médico que consiga, que saiba, que tenha treino nisso para fazer uma punção amniótica, né? Punção intrauterina para coletar o líquido. E sempre esse tipo de procedimento invasivos, eles têm risco. Não é um procedimento qualquer, não se faz no dia a dia. Se você tiver uma alternativa mais segura, claro que se passa-se para essa alternativa mais segura. A lei que garante os alimentos gravídicos existe desde 2008. Segundo o juiz Vladimir Paes de Lira, o processo é resolvido de forma rápida. A fixação dos alimentos provisórios é imediata. Se houver elementos para fixar, você tem o seguinte rito: o juiz deve fixar de plano os alimentos, se caso tenham presente os requisitos. Se tiver, o juiz fixa imediatamente e aquilo já vai ser cumprido, muitas vezes, mesmo antes do cara ser citado. Se a pessoa trabalha e for fixar os alimentos, muitas vezes o ofício chega na empresa primeiro do que a citação. Mas é isso que a lei manda. O Em Dia com a Justiça desta semana termina aqui. Confira outras notícias do Judiciário Alagoano nas nossas redes sociais e no nosso portal. Inscreva-se no canal da TV Tribunal no YouTube e veja todos os nossos vídeos. Até o próximo programa.